Muitas pessoas têm vontade, e uma vontade sincera de entender o texto bíblico, mas a grande realidade é que a maioria das pessoas, quando se deparam com o texto bíblico, não consegue interpretá-lo, não consegue entender o que o texto está transmitindo, não consegue entender a mensagem do texto. Então eu quero propor a você um método de estudo bíblico que consiste em 4 passos. São 4 passos simples que você dará diante de um texto bíblico. E se você seguir esses 4 passos, a chance de você errar na interpretação do texto bíblico, a chance de você interpretar e aplicar o texto equivocadamente diminuirá muito. O método que eu quero apresentar a você é um método muito simples. É o método conhecido como OICA. O-I-C-A. OICA, na verdade, é um acróstico e cada letrinha desse acróstico tem um significado. Então vamos ver qual é o significado de cada letrinha e ver como isso se aplica. A primeira letra que nós encontramos nesse acróstico de OICA é a letra O. O que significa a letra O? A letra O, na verdade, corresponde à observação. Então, O de observação. E a primeira coisa que você fará diante do texto bíblico é observar. Apenas observar o texto bíblico. Mas observar de que maneira? Você deve observar da mesma maneira que um investigador observa a cena de um crime. Vamos imaginar que agora você é um investigador e você está diante da cena de um crime. Então você chegou no cenário do crime e você começa a observar todos os detalhes. Bem, tem um fio de cabelo aqui, tem uma marca de sangue na parede, tem uma cortina rasgada, tem uma marca de bala no sofá e você vai fazer o quê? Como um bom investigador, você simplesmente vai observar, você vai tomar nota, você vai pegar o seu caderninho de investigação e você vai anotar. Tem um cabelo no chão, tem uma marca de bala no sofá, você vai fazer todas as anotações necessárias. Você ainda não sabe o que aquilo significa. Você não sabe porque o cabelo está ali, porque tem sangue na parede, porque que o sofá está marcado com bala, você não tem a mínima ideia. Mas você, como um investigador, o primeiro passo que você dará é apenas observar. Então, a letra O corresponde à pergunta, você responderá a pergunta, o que vejo? Então, o que eu vejo? O que você viu na cena do crime, você anota. E com relação ao texto bíblico, você vai fazer o quê? Você vai observar o texto que você está lendo. Você vai simplesmente olhar para aquele texto, atentar para os detalhes, aqueles detalhes que lhe chamam a atenção, e aqueles detalhes ou aquelas questões que você não sabe o que significa. Você encontrou uma palavra que você não entende, uma palavra que você não sabe por que está ali, então você vai tomar nota daquela palavra e você simplesmente vai anotando todas as suas dúvidas, todas as suas observações. Você é um detetive e está observando apenas. Na letra I, a letra I corresponde à interpretação. I de interpretação. Então, o que você vai fazer? Depois que você observou a cena do crime, agora você precisa dar significado. Você como um bom investigador, você precisa responder às perguntas. Ué, por que esse cabelo está aqui? Por que essa marca de sangue está na parede? E por que o sofá tem uma marca de tiro? Então, na letra I, você como investigador terá que dar respostas, você terá que encontrar as respostas das suas observações. Você começa então a desvendar o crime. E com o texto bíblico, o que você vai fazer? Você precisa interpretar o texto bíblico, interpretar as suas observações. E para isso você precisará entender o básico de hermenêutica, você precisará entender o básico da ciência da interpretação bíblica. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo e depois eu tenho a proposta de publicar mais vídeos falando a respeito das regras de interpretações bíblicas que você deve respeitar. Então mais para frente estarei postando em torno de 24 regrinhas básicas simples para que você consiga fazer essa interpretação. Isso vai ajudar muito essas regrinhas. Então aguarde os vídeos que estarei publicando em breve. Então na letra I, a letra I ela corresponde ao que isso significa. A letra O de observação, ela responde a pergunta o que vejo, e a letra I responde a pergunta o que isso significa. O que essas coisas que eu observei significam? Então você precisa dar respostas. Aí você terá que pesquisar, você terá que ter um dicionário bíblico muito bom e
a internet hoje ela pode te ajudar tomando o devido cuidado para investigar em locais confiáveis. Então essa é a letra I. A letra C, ela corresponde à correlação. O que é correlação? Ou você já deve ter ouvido falar da palavra texto correlato. O que isso significa? Qual é a relação desse texto com o restante das Escrituras? Como esse texto que eu estou lendo agora, ela se relaciona com o restante das Escrituras? Será que talvez é uma profecia? Bom, se é uma profecia, onde que está relacionado? Em que parte das Escrituras está mencionando essas Escrituras? Você precisa investigar. Se há uma citação de uma profecia, por exemplo, e você descobre na sua investigação que se trata de uma profecia de Isaías, então o que você precisa fazer? Você precisa ir até Isaías, ler essa profecia lá e entender aquilo que estava acontecendo lá. Você precisa olhar o texto que você está abordando e buscar nas Escrituras alguma relação. Esse texto como é que ele está relacionado ao restante das Escrituras? Depois nós vamos fazer uma aplicação prática em cima de um texto bíblico para você ver como é que isso funciona na prática. Então, o terceiro ponto que nós vemos corresponde à correlação, que responde à pergunta: como esse texto se relaciona com o restante das Escrituras? Como esse crime se relaciona com os participantes, com os moradores dessa casa, com a vizinhança dessa casa? Então é mais ou menos isso que você fará como investigador. Você investigará os vizinhos, você investigará a família, você investigará tudo que tiver relação com as pessoas que foram mortas na cena do crime. A correlação fará a mesma coisa. Ela vai investigar os textos correlatos, investigar quais são as ligações que há com o texto que você está lendo. E por último, a letra A, que corresponde à aplicação. Letra A de aplicação, que responde à pergunta: o que isso significa para mim? Porque não basta apenas você interpretar o texto, não basta apenas você saber o significado, você observar, ver a correlação e não trazer nenhuma aplicação para você. Então, a última parte, a letra A, o quarto passo é a aplicação. Por que a aplicação é o último passo? Porque você só pode fazer uma aplicação do texto depois que você entendeu o texto. O que acontece por aí é que muitas pessoas abrem o texto bíblico, não interpretam corretamente o texto bíblico e fazem aplicação. Aí você percebe as aplicações, você vai ver que as aplicações são as mais bizarras possíveis. Por quê? Porque partiram da não compreensão do texto bíblico. É como um investigador que não foi na cena do crime, não observou, não investigou nada e quer dar o seu pitaco, né? Quer falar o que aconteceu. É a vizinhança que geralmente faz isso, que quer deduzir o que aconteceu. Você, como um investigador, você como um bom intérprete das Escrituras, você como um cristão sincero que quer realmente entender as Escrituras, você tem que, antes de aplicar o texto bíblico, você precisa, antes de mais nada, entender o texto, entender a mensagem que o autor quis passar, entender a verdade por trás do texto. Só então você poderá fazer uma aplicação fiel, uma aplicação digna, uma aplicação que não vai fugir da intenção do autor. Você não pode fugir da intenção do autor. O autor fala que o céu é azul, você não pode aplicar dizendo que o céu é vermelho. Você tem que fazer aplicações com respeito, com relação àquilo que o autor original tinha em mente. Então são esses 4 passos que você precisa dar: observação, interpretação, correlação e aplicação. Seguindo esses 4 passos, a chance de você errar, a chance de você aplicar de maneira equivocada o texto diminuirão e muito. Eu quero ensinar você a aplicar esse método em cima de um versículo das Escrituras. Então, geralmente, na verdade, o meu conselho é que você faça esse método em cima de um capítulo inteiro e faça em sequência. Se você pegar o livro de Atos, faça o livro de Atos do capítulo 1, 2, 3, siga a sequência. Não fique pulando de um versículo para o outro ou de um livro para o outro.
complete um livro, entenda a mensagem do autor, entenda a ideia do autor e depois então você passa para outro livro. Só que como nós não vamos fazer isso com um livro inteiro e também para que não fique cansativo para você esse vídeo, eu vou fazer esse método em cima de um versículo. Mas o meu conselho sempre é que você faça em cima de um capítulo para você entender a mensagem, a ideia inteira de um capítulo. Então eu vou falar a respeito de um versículo apenas para que você entenda como é que se aplica esse método. O versículo está, na verdade, o texto que eu vou apresentar a você se encontra em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Um texto muito conhecidíssimo e eu vou já começar fazendo uma aplicação errada para você e você depois vai entender por que essa aplicação está errada. O texto diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse texto está falando a respeito do quê? Nós sabemos que esse texto do profeta Isaías, que foi escrito, que foi profetizado 700 anos mais ou menos antes de Cristo, é um texto com uma profecia messiânica. Nós sabemos que esse texto está se referindo a quem? Ao Messias. E o texto diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si. E eu começo fazendo uma aplicação, talvez é uma aplicação que você já tenha feito, e talvez uma aplicação que você talvez tenha ouvido na sua igreja ou em algum lugar. Lembrando que essa aplicação que eu vou fazer está equivocada. Eu vou fazer a aplicação. Eu aplico dizendo que nós cristãos não devemos ficar doentes. Por que nós não devemos ficar doentes? Pelo simples fato que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Então, quando você estiver enfermo, você deve decretar, você deve determinar a sua cura e ao fazer isso, você receberá a cura. Por quê? Porque o cristão não pode ficar doente, porque Jesus na cruz levou as nossas enfermidades. Então essa enfermidade que está em você é uma enfermidade que não é sua, porque a sua enfermidade está na cruz, a sua enfermidade foi levada na cruz. Então determine a cura, então repreenda e por aí vai. Você tem que fazer isso, tá ok? Essa é uma aplicação plenamente equivocada. É uma aplicação até dura de fazer, mas desculpa aí eu dar risada que é difícil. Bem, vamos lá. Mas se você observar o texto, o que esse texto significa? O que esse texto, como é que eu entendo esse texto? Primeira coisa, você vai fazer observações sobre o que o profeta Isaías estava falando. Com respeito a quê? Será que ele estava falando de Cristo na cruz? Será que... do que ele estava falando? Então você simplesmente vai fazer observações. As observações que você vai fazer certamente ele tomou sobre si. O que significa ele tomou? Escreve lá, ele tomou sobre si. Ele tomou. Primeira pergunta que você vai fazer, você está anotando. Tomou sobre si. Tomou quando? Quando é que ele tomou sobre si essas enfermidades? Que enfermidades são essas? Então você vai anotar, tá ok? Você vai anotar aí as suas dúvidas. Você não entendeu o texto, você não sabe o que isso significa ainda. Então você vai anotando. O segundo passo que você vai tomar é a interpretação. Você agora vai responder o que isso significa, ou na verdade o que esse texto significa. E já adiantando, a sua interpretação será auxiliada pela sua correlação. Então o que você vai fazer? Já que se trata de uma profecia a respeito do Messias, então nós temos que olhar lá para o futuro, olhando da ótica do profeta Isaías. É lógico que para nós é passado, mas olhando da ótica do profeta Isaías, nós devemos dar um salto lá para o futuro, lá para o exato momento em que essa profecia se cumpriu. E eu pergunto a você, quando essa profecia se cumpriu? Será que essa profecia se cumpriu na cruz? Será que se cumpriu fora da cruz? Onde é que essa profecia se cumpriu? E nós vamos usar a correlação. A correlação vai nos ajudar muito nesse momento para entendermos o que significa esse texto. O texto correlato que nós temos se encontra em Mateus. Mateus interpretou para nós esse texto. Então Mateus, já seu amigo, seu camarada, ele já ajudou você, ele já interpretou o texto para você. Então veja que facilidade que você tem.
É só atentar para Mateus e ver o significado que ele deu a esse texto. Então vamos para Mateus capítulo 8, versículo 17, o texto bíblico diz o seguinte: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Olha a profecia que nós vimos em Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Bom, primeiramente, o que você vai fazer? Você está interpretando as suas observações. Nas suas observações, você fez anotações e uma dessas anotações era: quando isso se cumpriu? Será que isso se cumpriu na cruz? Em que momento isso se cumpriu? Nós temos aqui um detalhe. Mateus está falando: hoje se cumpriu. Veja, atente para o detalhe. Assim se cumpriu o que fora dito. Naquele momento, naquela hora, havia se cumprido a profecia que havia sido dita pelo profeta Isaías. Mas, se nós observarmos aqui, Jesus não está na cruz. Estamos ainda no capítulo 9 de Mateus. E ainda falta muita história, muitos capítulos para que Jesus vá para a cruz. Então, como é que essa profecia se cumpriu naquele dia? Será que essa profecia não deveria se cumprir na cruz? Mateus vai nos explicar. Olha a partir do versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama, com febre. E tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, preste atenção, versículo 16, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. Observe o texto. Muitos enfermos e endemoniados foram levados até Jesus, e o que Jesus fez? Curou todos os enfermos que foram levados até ele. Aí Mateus conclui: e assim, ou seja, e por essa razão e por esse motivo se cumpriu hoje a profecia do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se você observar o capítulo 8, 9, você vai perceber que Jesus curou muitas pessoas. Do centurião, a cura da sogra de Pedro, a cura de cegos, a libertação de endemoniados. Houve vários relatos que Mateus alistou. E Mateus, ao observar tudo isso, ele percebeu: hoje se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Então aquela aplicação que eu fiz no começo, ela tem que cair por terra. Por quê? Porque não foi na cruz que Jesus cumpriu essa profecia. O que isso significa? Isso significava que a profecia de Isaías era apenas um sinal do Messias. Mateus, ao interpretar, guiado pelo Espírito Santo, ele observando aqueles fatos, ele entendeu. Aquela profecia significava que quando o Messias estivesse na terra, ele curaria as pessoas, que viessem até ele. E foi o que aconteceu. Ele observou esses fatos e disse: hoje se cumpriu. Portanto, essa é uma profecia cumprida. É uma profecia que se cumpriu nos dias de Jesus, na presença de Mateus, na presença dos outros apóstolos. Portanto, não adianta você querer reivindicar diante de Deus os seus direitos de cura, porque você não tem direito de cura. Você não tem esse direito. Então aquela aplicação, você já esquece ela. Se você fez ela algum dia, joga no lixo, e se você ouvir de novo, descarte, porque está equivocada. Não significa que o cristão, não significa que ele não vá padecer de enfermidades. Crente fica doente, Paulo ficou doente, Timóteo ficou doente, e nas escrituras muitas pessoas ficaram enfermas e doentes, e nem todas foram curadas. Então é bom atentar para isso. Paulo, quando viu Timóteo enfermo, não disse para ele: determina a tua cura. Paulo disse o quê? Toma aí o vinho, que era o que eles consideravam o remédio da época, a medicina da época deles, e Paulo orientou ele a tomar remédio. Então, não caia na tolice de jogar os seus remédios fora, ou de negligenciar, buscar ajuda médica. Não caia nessa tolice. Por quê? Porque as escrituras não prometem que você não terá doença. As escrituras não prometem isso. Aquele texto apenas prometia que quando Cristo viesse à terra, e ele já veio, ele curaria todas as enfermidades. E ele fez isso, e ele cumpriu. Então, esquece a minha aplicação e esquece a sua, se ela foi a mesma que a minha. Então nós observamos apenas um único versículo,
Nós interpretamos ele, eu acabei de interpretá-lo a você, eu mostrei que uma aplicação equivocada, e agora, portanto, você pode fazer uma aplicação que você quiser em cima desse texto, não fugindo, lógico, da intenção do autor. E nós vimos a correlação que havia entre Mateus e Isaías que nós lemos. Mateus ajudou você e interpretou o texto para você. Mas você pode aplicar isso a demais textos. E você deve fazer isso. Tá ok? Então essas são algumas dicas. Não se preocupe. Se você não conseguir, se você encontrar dificuldades em fazer isso no começo, de fato é um pouquinho difícil, é um pouquinho trabalhoso, mas eu quero insistir para que você persevere. Com o passar do tempo, se você persistir em aplicar esse método, com o passar do tempo você fará os 4 passos automaticamente. Ao abrir um texto parece que isso é uma utopia, mas não é, isso é uma realidade. Ao abrir um texto bíblico, ao ler o texto bíblico, você automaticamente fará simultaneamente esses 4 passos. Você já vai observando, interpretando, já buscando na sua mente uma correlação, mas que para isso você precisa conhecer, lógico, as Escrituras. Então, estude as Escrituras, estude o Antigo Testamento, estude a Bíblia como um todo. E se você estudar a Bíblia como um todo e praticar o OICA, você em breve conseguirá fazer tudo isso automaticamente. Às vezes as pessoas me perguntam, o que significa esse texto? E às vezes eu nunca pensei no significado desse texto. E ao ler o texto, o que eu faço? Eu faço OICA. Pensa que eu tenho uma inspiração que cai do céu, um abracadabra. Não, eu aplico o OICA. Quando estou lendo o texto diante daquela pessoa, automaticamente a minha cabeça já está observando alguns detalhes do texto, alguns detalhes do contexto. E observando, automaticamente eu já vou interpretando à medida que eu vou lendo o resto do contexto e já procuro buscar uma ligação desse texto com alguma outra passagem das Escrituras. E depois que eu conseguir fazer tudo isso, então eu apresento a aplicação àquela pessoa. Meu irmão, esse texto significa isso, isso e isso, e nós devemos aplicar assim. Então é um incentivo que eu dou a você para que você pratique o OICA. Observe, interprete, busque a correlação e faça a aplicação. Deus abençoe você.